Opa, legal, amigos do esporte, uma ótima segunda-feira para todos vocês, hein? Que reviravolta na Internacional, né? Na sexta-feira teve uma coletiva de imprensa com o CEO Enrico Ambrogini e ele anunciou a saída do técnico Thiago Carpini, né? Que foi atraído por uma proposta melhor de um time da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então o Carpini deixa a Internacional, ele tinha a intenção de permanecer, até tinha feito uma reunião anteriormente, quando estava ameaçado até, segundo a imprensa e os torcedores, de perder o cargo na Inter pelo começo ruim do Campeonato Paulista, mas ele veio a público e disse que o planejamento era para ser esticado. Então, muito provavelmente, na nossa cabeça, o Thiago Carpini seria o técnico da Inter na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas ele tem mercado, ele fez um ótimo trabalho na Inter, né? 6 vitórias, 7 derrotas, levou a Inter para a segunda fase do Paulistão, algo que não acontecia há 35 anos. Então este bom momento vivido pelo Carpini na Inter fez com que um time da Série B o contratasse. Então Thiago Carpini agradeceu a Inter por esse momento, por ter evoluído, por ter feito um grande campeonato. E a diretoria da Inter, sem dinheiro não adianta, a Série D é deficitária, não tem cota, não tem torcida aí por conta da pandemia, então a solução foi caseira. Rafael Soriano é o novo técnico da Inter. Ele comandou o Leão na última Copa Paulista, não foi bem, não passou da primeira fase, em 6 partidas conquistou apenas uma vitória, 3 times passavam de fase em um grupo de 4, a Inter foi a 4ª colocada, chegou na última rodada, precisando de um empate contra o Audax no Limeirão, acabou perdendo por 3-0 e desta forma não avançou de fase. Então o Rafael Soriano vai comandar a Inter na Série D, ele já comandou a Desportiva na competição, quer dizer, ele tem experiência por conhecer a Série D do Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores que disputaram o Paulistão pela Inter já se despediram, Matheus Alexandre voltou para o Corinthians, o Rafael Santos, lateral esquerdo, vai voltar para o Cruzeiro. O David agradeceu a Inter e já foi embora. O mesmo acontecendo com o Jefferson Paulino. A Inter gostaria de contar com o Wellington Torrão, atacante emprestado pelo Cruzeiro, só que ele vai para o Brasil de Pelotas disputar a Série B. O Cruzeiro emprestou o Torrão para o Brasil. O Roger vai se aposentar. Então o Léo Silva, por exemplo, o zagueiro, tem proposta do Santa Cruz e a Ponte Preta deve negociar o jogador com o time do Recife. Então muitos jogadores deixando a Internacional, um desmanche natural por conta aí da falta de dinheiro para manter esse time para a Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente fala mais a respeito da Internacional, a gente fala também do Paulistão, tivemos as semifinais. A gente sabia, né? O Corinthians ganhou do Novo Horizontino, entregou a vaga de presente para o Palmeiras. Estava na cara que o Palmeiras ia jogar com o titular e eliminar o Corinthians, né? Muito na cara. 2-0 para o Verdão, merecidamente, em plena Arena Neoquímica, né? O primeiro gol marcado pelo lateral esquerdo Vitor Luiz e o segundo um golaço do Luiz Adriano. O clima esquentou no final da partida. O João Vitor, que jogou o Paulistão retrasado pela Inter, foi expulso e o Zé Rafael do Palmeiras também. 2-0 Palmeiras e o adversário do Verdão na final será o São Paulo. Tricolor goleou o Mirassol, 14 partidas invictas do São Paulo sob o comando do técnico Hernan Crespo. São Paulo com gols do Arboleda, do Danilo Boza contra, do Gabriel Sara e também do Luciano. Primeira partida da decisão no próximo domingo. São Paulo tem a melhor campanha, então primeiro jogo no Allianz Parque, segundo no Morumbi. Mas antes, o São Paulo tem o Racing, né? Jogão na terça-feira pela Taça Libertadores da América. Palmeiras e São Paulo que já decidiram Paulistão, isso em 1992. Pelo troféu do interior, a Ponte Preta surpreendeu o Red Bull Bragantino, vencendo nos pênaltis em Bragança Paulista. Placar de 1-1, o Krigor fez 1-0 para o Bragantino, o Paulo Sérgio empatou para a Macaca e nos pênaltis deu Ponte Preta. Hoje conheceremos o adversário da Macaca na decisão. Tem Novo Horizontino e Ituano que jogam às 8 horas da noite.
Tivemos também várias decisões estaduais com o primeiro jogo sendo realizado. Por exemplo, em Minas, Oxo, 0-0 para Atlético Mineiro e América Mineiro. No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense ficaram no 1-1. Flamengo abriu o placar com o Gabigol, como cobra bem pênalti o Gabigol, né? Convocado pelo técnico Tite para os 2 primeiros jogos do Brasil neste ano pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Só que o uruguaio Abel Hernandes, que tinha acabado de entrar na partida, empatou de cabeça. Então o jogo de volta acontece no próximo sábado. Na final da Taça Rio, boa Vascão! Outro gol do argentino Germán, 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo no Engenhão. Na final do sul do país, deu Grêmio, né? O Inter saiu na frente no Beira-Rio com o gol do Thiago Galhardo. O Grêmio empatou com o Diego Souza e virou com o Ricardinho. Detalhe, esse Ricardinho perdeu em uma semana o avô e o pai por conta da Covid-19. E quando terminou o jogo com a vitória do Grêmio, ele atravessou todo o gramado do Beira-Rio de joelhos, né? Uma cena que chamou a atenção no final de semana. E para completar o nosso noticiário esportivo desta segunda-feira, Série A2 do Campeonato Paulista, que judiação, Velo Clube de Rio Claro, né? Precisava vencer para se classificar e enfrentar o Rio Claro no mata-mata das quartas de final. O Velo fez 1-0 no São Bernardo aos 46 do segundo tempo, mas tomou um empate aos 47 da etapa complementar, 1 minuto depois de ter aberto o placar. Bom para o 15 de Piracicaba, que não venceu a Atibaia, ficou no 0-0 no Barão de Serra Negra, mas herdou a 8ª vaga. Então os confrontos ficaram assim: Oeste e 15 de Piracicaba, Água Santa e Portuguesa, Rio Claro e Red Bull, Atibaia e São Bernardo. São os confrontos que vão acontecer aí na Série A2 do Campeonato Paulista. Então todos os primeiros jogos acontecem amanhã e depois os jogos de volta acontecem na sexta-feira. Detalhe, Rio Claro e Red Bull jogarão 11 horas da manhã. É mole, numa terça-feira, 11 da manhã, e na sexta também 11 horas da manhã. Lembrando que 2 times sobem para a Série A1 do Campeonato Paulista, vão ocupar as vagas de São Caetano e São Bento, que foram rebaixados. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira, é Pimba!